Ou lembrarem de algum relato, puder compartilhar conosco, fiquem à vontade. É de um, viu? Só um exemplo. Mas É, bem indicado. Barbosa, eu lembro de um, eu não vou, talvez eu não lembre o nome, mas eu lembro o evento, né? Mas em uma das curas de Jesus Cristo, ele foi, ele foi, ele foi apresentado a ele uma pessoa que deveria ser curada, que estava enferma, né, numa cama, no que eles chamavam de cama, e aí outras pessoas ao redor estavam acompanhando o Salvador Jesus Cristo, é, em suas andanças e no que ele estava fazendo. E algumas mal intencionadas em buscar erros, né, nele. E aí, quando apresentaram este enfermo para ele, a primeira coisa que ele falou foi que perdoados são os teus pecados, né? E aí as pessoas até questionaram, essas pessoas mais intencionadas, né, questionaram ele ter feito isso, sendo que a necessidade aparente era outra. E aí ele se diz, né, no geral, de que para provar que ele era filho de Deus, ele falou aquilo e depois deu a cura física. Mas eu sou eu fico muito sensibilizada com esse episódio porque me mostrou que um dos grandes poderes de Jesus Cristo é perdoar os pecados. E eu acho que isso, aos meus olhos naturais, não consigo explicar e nem entender na sua, enfim, na sua lógica, né? Tipo, como é que funciona isso? Mas eu acredito que isso é real. E para mim é um grande poder dele perdoar os pecados das pessoas. E esse aí foi sobre a cura do paralítico, né, Rebeca? Ele curou ele Isso é. e perdoou os pecados ainda, né? Muito bom exemplo da manifestação do poder de Cristo. Pegando essa experiência, Rebeca, em uma frase assim, em uma declaração, o que que você poderia compartilhar conosco que a gente pode, que você pode aprender sobre a misericórdia e o amor de Cristo através dessa experiência? Que independente, uma frase, que independente da nossa condição espiritual, Cristo tem o poder para mudar. Obrigado. Muito bom. E os profetas ensinam isso, viu? Que a maior, a maior cura, o maior milagre que Cristo pode fazer é o da cura espiritual. Às vezes a gente fica assombrado assim, né, com a cura física, mas esse é um dos maiores milagres, né, que ele tem poder para fazer isso, de mudar as pessoas. Obrigado, Rebeca. E você, Alessandra, conseguiu lembrar de algo aí que é impressionante ou significativo para você? Manifestação do poder de Cristo? Eu lembro de um relato no livro de Mormon que talvez não seja o mais impressionante, mas é o filho de Alma, acho que é Hum, uma segunda, sim, coreano, eu não lembro se é coreanto, que ele tinha cometido muitos pecados e tal, os irmãos dele, os dois irmãos dele eram assim, fiéis e tudo mais, e ele tinha ido por outros caminhos, né? E eu me impressiona nesse relato como ele, bom, primeiro tem alma arrependendo ele de muitas formas, porque os pecados que ele cometeu eram um dos mais graves, vamos dizer assim. E depois de um tempo, é, tem relatos nas escrituras de que ele foi fiel, de que ele começou a pregar realmente o evangelho com os irmãos dele, ele começou a seguir o caminho dos irmãos dele, depois ele fez coisas boas e realmente foi fiel ao Senhor. Então, me impressiona é significativo para mim, porque, não sei, parece que o livro de Mormon é muito mais próximo da minha realidade, assim, no geral, eu digo, muito mais próximo da nossa realidade
Uma coisa que eu posso aprender, ou que eu posso colocar numa frase nisso, é que Jesus Cristo pode realmente nos perdoar e mudar nossas vidas, por mais que pareça que foi a pior coisa do mundo e que não vamos conseguir, ou que não vamos ser perdoados, ele pode nos fazer uma nova pessoa, assim como aconteceu com o Floriano. Legal. Alessandra. O Orianto, né? Ele tinha alguns desafios, né? Alguns pecados e ele foi alguém que foi tocado aí pelo poder de Jesus Cristo e pôde se arrepender e teve sua vida transformada. E é muito interessante isso que você falou, Alessandra. Cristo ele tem o poder de nos perdoar, de nos tornar limpos, né? De nos redimir, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pode nos ajudar também. Poxa, obrigado, Alessandra. Muito bom. Uma dos lados das coisas que são mais impressionantes para mim, significativos, é o do terceiro NF 17, quando Jesus Cristo cura os enfermos aqui nas Américas, né, que estavam lá na multidão, e ele curou um a um dos enfermos que se aproximavam dele, né? Depois ele ministrou o povo, orou pelo parceiro, né? Ministraram entre eles. E ali os milagres de cura, os anjos, Cristo chorando, né? Eu posso aprender que Cristo, ele quer nos curar um a um, pessoas ou do que ele precisa nos curar, ele quer fazer isso por nós. E a gente nas escrituras está repleto desses relatos, né, do poder da manifestação do poder de Cristo, né, na vida das pessoas. Aqui o Elden Henderson, eles citam nessa mensagem, eles citam um discurso do presidente Nelson falando sobre o poder de Jesus Cristo. E ele cita esse trecho aqui que fala das palavras de Cristo um pouco antes dele se manifestar aqui nas Américas. Alessandra, você poderia ler para nós? Convido a estudar novamente o relato da aparição do Salvador aos nefitas nas Américas, conforme registrado em terceiro neto. Não muito antes dessa aparição, sua voz foi ouvida entre o povo, incluindo estas palavras de sua: Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados, convertendo-vos para que eu vos cure. Eis que o braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier eu receberei. Queria perguntar para vocês, nessa escritura aí de terceiro Nef, quais são os convites e as promessas que o Senhor faz para os nefitas e que ele também faz para nós hoje? Convites e promessas ele faz aí. Um dos convites que ele faz é que nós possamos nos volver a ele, né? Voltar a ele, olhar para ele ou dar atenção a ele, para que ele possa nos curar. Esse é um belo convite, porque é um convite que muita gente espera. Tá bem. Ele fala, ele nos convida, né, a nos voltar para ele e agora, né? Não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, é agora. E isso nos lembra aquela escritura, né, que hoje é o dia, né, do nosso arrependimento, né? Não é amanhã. Agora a gente precisa se voltar para ele, se arrepender e nos converter para que ele possa nos curar.
E ele ainda promete aqui que os braços de misericórdia estão estendidos para quem enviar ele, e ele vai receber de braços abertos quem enviar ele. Agora, pegando esse comentário da Rebeca aí, que muitas pessoas hoje estão precisando disso, né, de cura, eu queria saber de vocês, Rebeca e Alessandra, pelo que vocês observam ao seu redor, vocês acham que as pessoas mais precisam de cura hoje? Observar as pessoas ao seu redor, os outros membros da sua idade, na igreja. O que vocês observam que as pessoas, do que as pessoas mais precisam ser curadas hoje? O que vocês acham? O que acha, Alessandro? Orgulho. O que eu não ouvi? Rebeca, oi, oi. Orgulho. Ah, do orgulho. Ah, E você, Rebeca? Ah, eu tenho o meu é mais complexo, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito feridas pelo passado delas, né? Assim, por decisões que às vezes as mesmas tomam por impulso, que ferem relacionamentos, que frustram elas mesmas. Então, eu vejo muito essa necessidade de cura, né? Delas poderem se livrar da frustração, do pesar e poder restaurar relacionamentos, né? Hum, nossa, é verdade também. Às vezes as pessoas tomam algumas escolhas, né? E elas não conseguem virar a página, né? Eles não conseguem esquecer, né? Às vezes não se perdoa, né? E fica ali se remoendo. E isso é ruim, né? Isso é muito ruim mesmo. Poxa. E também tem um orgulho tão presente hoje, né? Que a Alessandra falou. Nesse mesmo discurso aí sobre a resposta é sempre Jesus Cristo, o presidente Nelson ele ensinou algumas do que as pessoas precisam ser curadas hoje, né? Ele deu alguns exemplos, né? Você pode ler, Rebeca, para nós? Eu suplico a vocês que se acheguem a Ele para que Ele possa curá-los. Ele vai curá-los do pecado à medida que se arrependerem. Ele vai curá-los da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo. E tá aí, né? Pecados, tristeza, medo, feridas. Mas presidente Nelson falou que ele suplicou que a gente possa se achegar a ele, né? Se achegar a Cristo. E aí eu queria perguntar para vocês, Rebeca e Alessandra, e isso é mais pessoal, né? Queria que vocês ponderassem o que vocês têm feito hoje na sua vida de mais significativo para se achegar a Jesus Cristo, para que ele possa curar vocês, né, quando vocês necessitarem ou ajudarem outras pessoas a serem curadas. Porque isso aqui é uma súplica, né? Suplico a vocês que se acheguem a ele. O que vocês sentem assim que vocês têm feito de mais significativo para se achegar a Jesus Cristo hoje na sua vida? Vocês falam, não, isso aqui tem me achegado muito a Jesus Cristo. Yes? Ideias? Olha, Barbosa,
às vezes a gente tem uma vida muito agitada, né? E aí ter aceitado alguns convites de serviço na minha rotina me achega muito a Jesus Cristo. Um deles é o trabalho de oficiante no templo. Então, quando eu estou lá, por mais que seja os oficiantes, eles são muito ativos, né? Então, eles sempre estão fazendo alguma coisa, não estão só lá de telespectador, representando alguém, né? Como os procuradores. Talvez para alguns não tenha tantos momentos de reflexão, mas por, di- por esse trabalho, por diversas vezes, eu relembro muitas promessas e posso proferir muitas vezes o nome de Jesus Cristo. E isso me faz lembrar dele, né? Isso é um motivo que, por mais que durante a minha semana eu esqueça um pouco dele, né? Não esteja tão próxima, mas quando eu estou lá naquelas horas, eu me sinto mais próxima por estar fazendo algo em nome dele também, né? Que legal, vai servindo no tempo. E eu gostei que você falou, né, que por meio desse serviço, você está falando o nome de Cristo, né? Está lembrando dele, lembrando dos convênios. Muito bom, Rebeca. Às vezes a gente não está servindo e isso, o serviço nos ajuda muito nos a chegar a Cristo, que é o trabalho que ele fez. Obrigado, Alessandra. Ô, Rebeca. E você, Alessandra, tem algo que você queira compartilhar com a gente sobre isso? Estou voltando ao básico da oração. Não de conversar com o Senhor, de estar conversando com Ele durante o dia, é, buscando agradecer pelas pequenas coisas e falando também das minhas preocupações. Por muito tempo eu percebi que as minhas orações não estavam sendo significativas. E tentava fazê-las e depois esquecia disso. Então é nisso que eu estou me voltando agora. Ah, puxa, obrigado. Excelente. As orações são, inclusive, o presidente Nelson falou sobre isso nesse discurso. Também de orar, né? E nos certificar de que nossas orações sejam significativas. Vamos pensar sobre isso, né? Juntos, né? Depois e continuar refletindo, nossa, que mais eu posso fazer na minha vida hoje para me achegar a Cristo, né? Porque talvez hoje talvez a gente não precise ser curado de um pecado grave, ou a gente não está triste para ser curado, ou a gente também não está com medo, ou também a gente não está ferido. Pode mudar, viu? De uma hora para outra, muito rápido na nossa vida. E a qualquer momento a gente pode precisar desse poder de cura do Salvador. Quando a gente precisar, que a gente vai precisar, é importante a gente estar perto dele. Não distante, mas estar perto dele, ter um relacionamento próximo com ele. E feridas, é, tem algumas feridas que alguns de nós, alguns membros, podem carregar consigo, que tem a ver com perguntas e alguns desafios que às vezes os membros podem ter. E aí eu queria perguntar algo para vocês, essa mensagem. Ele falou sobre respostas que parecem não ter pergunta, perguntas que parecem não ter respostas e problemas que parecem não ter solução. Então, eu queria saber de vocês, Rebeca e Alessandra, quais são alguns exemplos de perguntas que parecem sem respostas, ou problemas que parecem sem solução, que às vezes podemos nos deparar em nossa vida. E se talvez você não se deparou com nenhuma situação dessa, você pode pensar em ou que já foi compartilhado com você. Alguém já compartilhou com você fez uma pergunta que parece que não tinha resposta, que você nem soube dar uma resposta? Ou alguém falou de algum problema que você ali viu com uma pessoa que parecia não ter solução? Vocês conseguem me dar exemplos? Pode ser de outra pessoa ou sua mesmo, que você já teve.
recordo de uma pergunta específica, mas eu sei que muitas dessas perguntas, coisas que eu já perguntei a outras pessoas, que eu já comentei, ou mesmo para pessoas que não são membros da igreja e pesquisam bastante, tem dificuldades com a história da igreja, por exemplo. Não tem todas as respostas. Eu já teve até uma devocional com a Elder Anderson, se eu não me engano, há um tempão atrás, que eles falavam muito sobre a história da igreja, falavam sobre alguns momentos e diziam que não tinham todas as respostas. E falaram um pouco sobre isso. Então, eu já me deparei com estudar bastante coisas e chegar num ponto que não sabia mais como estudar, o que estudar. Não tinha uma resposta. E eu simplesmente pude sentir que não é o momento. Talvez até tenha a resposta, mas não é o momento de tu saber. Ou talvez tu não vá saber agora. Eu já tive esse tipo de sentimento e isso foi tranquilo para mim. Mas não é para muitas pessoas. Então, Uhum. muitas vezes são essas relacionadas à história da igreja. É o não entendimento de muitas coisas, da forma como o Senhor age. Sim. Nossa, legal, Alessandra. Que bom que você lidou bem com isso, né? Porque, de fato, tem muitos membros que não lidam bem com isso, com alguns pontos relacionados à história da igreja, que às vezes parecem não ter resposta, né? E às vezes as pessoas acabam se afastando do caminho por causa disso, né? Obrigado, Alessandra. Pergunta sobre a história da igreja. É... Iago, quer falar algo? Seja bem-vindo, Iago e Camila. Foi Bem-vindo. mal, acordei um pouquinho atrasado, mas Acho que é, pode acordar. então, eu tenho um amigo que aí de Belém, o Carlinhos, que ele estava me falando de um amigo dele que está aqui em Utah, que serviu com ele na missão. E esse homem, ele tem umas filhas que agora estão indo no seminário, e aí algumas perguntas vieram, ah, também na escola, sabe? Aí veio perguntas de LGBT e tal. E aí acabou que esse homem começou a procurar na internet para ajudar as filhas. E aí viu coisa que não devia ter visto e começou a entrar na cabeça e o cara ficou maluco. Aí acabou todo inativo na igreja e tal, e agora. E assim, tava querendo ajudar as filhas, mas acabou não tendo um senso de onde parar, sabe? E Nossa, deu no que. Né? que coisa, hein, Iago? Poxa vida, que situação, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, viu? De quando tivermos perguntas, tem um ponto que a gente aprende que nós temos que buscar em fontes confiáveis, né? Fontes divinamente atribuídas, que são as escrituras, as palavras dos profetas, né? A internet ou o Google não é uma boa fonte para a gente respostas para nossas perguntas. E assim, obrigado, Iago. Saiba disso, talvez você esteja convivendo com uma pergunta que parece não ter resposta para você, ou um problema que parece não ter solução, mas se você não está convivendo com isso agora, não te preocupa, porque um dia vai chegar esse momento na sua vida. Você vai se deparar com alguma situação que parece que não vai ter resposta. Quando esse dia chegar, que a gente possa lembrar do que o presidente Nelson ensinou aqui, ó, que o Alden Anderson também reforçou nesse discurso. Irmã Camila, você pode ler para nós? Posso sim. A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina e sobre seu evangelho restaurado, de cura e progresso. Voltem-se a ele, sigam. Nossa, obrigado, Camila. Olha só, né? Que receita o presidente Nelson falou. Independente das perguntas e problemas que nós tenhamos, as perguntas que parecem não ter resposta, os problemas que parecem não ter solução, Cristo é sempre a resposta. O seu evangelho, Jesus Cristo, é sempre a resposta.
E aí, uma coisa que ele ensinou aqui que é muito importante, a gente tem que aprender mais sobre a expiação, sobre a misericórdia, sobre sua doutrina. E às vezes algumas coisas não parecem ter resposta para nós, porque a gente precisa aprender mais. A gente não sabe, a gente está com pouco conhecimento sobre a expiação, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre sua doutrina, sobre seu Evangelho restaurado. E aí isso cobra um preço. Mas lembra disso, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá bom? Com base nisso, eu queria fazer um estudo de caso com vocês agora. Tá bom? Vocês são bons aqui, vocês vão ajudar esse rapaz agora aqui, tá bom? Ah, Iago, você pode ler para nós, meu amigo? Posso sim. Diego, um missionário retornado que serviu com honra durante os 2 anos em sua missão. Depois da missão, ele estava tendo que lidar com algumas perguntas que sempre teve, e que, por não saber a resposta, um certo domingo na igreja, ele pergunta a você: por que eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo? Fiz convênios no tempo, servi missão e tenho me esforçado para continuar no caminho fazendo o que é certo. Mas tenho que lidar com esse sentimento todos os dias. Como posso encontrar a cura que Cristo promete? Obrigado, Iago. Então, olha só. Lá em cima tem uma pergunta, ó. Que resposta pode ser encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo que poderia ajudar Diego? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês elaborarem uma resposta ou algo, não precisa ser uma resposta, mas uma resposta ou algo que vocês poderiam compartilhar que poderia ajudar Diego, baseado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês sobre se elaborarem. Quando você terminar, você pode compartilhar no microfone, ligar o microfone e compartilhar, ou pode compartilhar aí no chat, tá? 2 minutos. Conseguiram aí, meus amigos? Ou querem mais um tempo? Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Esses 2 minutos passaram rápido.
tempo passa rápido no feriado mesmo. Não é lenda. Muito bem. Passou já. Já passou quase 10 minutos, rapaz. Olha, o tempo passa rápido. Olha, Presente. ô Iago, vai lá. Então, eu compartilhei a minha experiência com ele, que não é relacionado a questões de atração pelo mesmo sexo, mas eu imagino que vá numa linha semelhante. Então, quando eu compartilharia com o Diego minha experiência quando eu me batizei na igreja, em que eu nunca tive um padrão de religião antes disso, e tinha muitos amigos ruins. Então, questão de ficar com moças e tudo era algo comum e normal, sabe? Mas quando eu me batizei na igreja, eu aprendi que nós jovens deveríamos nos tornar puros e evitar relacionamentos infrutíveis, sabe? Uhum, Então, eu foquei no Evangelho de Jesus Cristo, no estudo das Escrituras, no instituto, e em fazer amigos que seriam bons para mim, e isso acabou me dando força e eu não tinha mais vontade de procurar qualquer outra mulher assim, moças só para ficar e coisas assim, sabe? É como se meus desejos fossem melhores controlados porque eu foquei no Evangelho de Jesus Cristo. E eu prestaria meu testemunho para ele, como assim como aconteceu comigo, ele poderia ah, ter esses sentimentos controlados se ele foca no Evangelho de Jesus Cristo, em reunir Israel e estar em lugares santos com os membros da igreja. poxa, ensinamento aí com testemunho, né? E aí a gente poderia pegar escrituras de quando em que momentos o Salvador ensinou que o seu evangelho nos ajuda a controlar nossos desejos, né? Nossos apetites. E ele ensinou sobre isso, faz parte do evangelho, né? O evangelho tem esse poder, né? De controlar isso. E você teve experiência própria, né? Obrigado, Iago. Muito bom. A Camila, deixa eu ler aqui no chat os comentários. A Camila compartilhou o seguinte: eu responderia que ele pode encontrar consolo na expiação de Jesus Cristo, porque o Salvador sofreu todas as nossas dores e aflições desta vida. E por meio desse sofrimento, nós podemos encontrar paz e fazer Diego relembrar dos bons sentimentos que ele teve ao guardar esses convênios até aqui. E que sim, o Senhor pode trazer paz e auxílio neste momento que ele está passando. E também que todos nós iremos passar por provações diferentes, sim, mas todos vamos. Então, Diego, permaneça firme confiando nele. Excelente, muito bom, Camila. Falou da expiação de Jesus Cristo, e de fato Cristo passou, ele sofreu todas as coisas que nós sofremos e sentimos, e que ao nos achegarmos nele, a gente pode ter paz, né? A gente pode encontrar paz. Ele talvez não promete que ele vai eliminar o problema da nossa vida, né? Assim, mas ele promete que a gente vai ter paz, que o fardo vai ser mais leve, que ele vai nos ajudar a carregar esse fardo, né? Às vezes que a gente carrega.
E lembrar, gostei muito, viu, Camila? Parabéns, gostei muito desse que você falou. Lembrar os bons sentimentos que teve, né? Às vezes, quando as pessoas estão com perguntas, desafios, elas esquecem totalmente as coisas boas que elas já viveram no Evangelho. As experiências, os sentimentos, e fazê-las relembrar isso é importante. Amém, Camila, obrigado. Vou até reagir aqui com, com a Rebeca. Eu compartilharia com o Diego o meu testemunho sobre o poder de curar que Jesus Cristo possui, independente do tempo que levaria esse processo. Também citaria a escritura de Éter 12:27. Dou fraqueza aos homens a fim de que sejam fortes. Diria também que, assim como esse problema, outras pessoas enfrentam problemas até diferentes, mas na mesma dificuldade, ou seja, ele não está só enfrentando os testes da mortalidade. As pessoas vencem quando permanecem fiéis. Muito bom também, Rebeca. Essa escritura do Dieter foi bem aplicável, né? O Senhor nos dá essas fraquezas a fim de que nos fortalecemos de alguma forma. Ele quer nos ajudar a nos tornar fortes. E às vezes ele vai nos dar fraquezas, dificuldades. E o testemunho do poder de cura de Jesus Cristo, que às vezes leva um tempo. Às vezes o Senhor não vai nos curar de algumas provações nessa vida. E a gente precisa confiar e ter fé no tempo do Senhor. Mas no momento certo, a cura virá. Poxa, obrigado, amigos. Vocês estão bem preparados, né, para responder perguntas. Eu vi aqui. O nível de entendimento de vocês é muito bom. O meu convite para nós sobre isso, amigos, que possamos lembrar que Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Às vezes, a resposta de Cristo, que Cristo vai nos dar, não é uma solução imediata para os nossos problemas. É uma resposta pronta para as nossas perguntas. Mas Cristo sempre é a resposta. Seu Evangelho sempre é a resposta. É um Evangelho de esperança, de paz, de alegria, de força, de perseverança, de confiança, de milagres. Quando nós enfrentarmos esses desafios, ou alguém que a gente conhece enfrentar, que possamos lembrar que Ele é a resposta. Tá bom? Obrigado pelos comentários de vocês. Ah, aqui eu queria compartilhar com vocês, ainda falando sobre de Jesus Cristo e da sua doutrina. Opa, queria compartilhar um pensamento que o Alden Anderson trouxe nessa mensagem. Está aqui no livro de João 14, versículos 1 e de 4 a 6. Alessandra, você poderia ler para nós? Sim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E já sabeis para onde vou, sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, Alessandra, a gente viu que o presidente Neto ensinou que Jesus Cristo é a resposta. Qual é a conexão que vocês fazem dessa escritura com a declaração de que Cristo é a resposta? Algo que a gente pode conectar aí junto com essa escritura? Ensina por que que Cristo é a resposta? Presidente, Pois eu não, não Iago? sei se tem muito a ver, não quero fugir do tema, mas aí quando o senhor me mostrou isso aí, me veio uma escritura na mente, que é 3º Nef 27, 21 e 22. E fala em verdade vos digo que este é meu evangelho, e sabeis o que deveis fazer em minha igreja. Pois as obras que me viste fazer, esta também fareis.
porque aquilo que me viste fazer, isso eu fareis. Portanto, se assim fizeres essas coisas, bem-aventurados sois, porque sereis levantados no último dia. Então, ele fala lá sobre o seu caminho, a verdade e a vida, e aí nessa escritura aqui que eu falei, ele fala bem claramente que na igreja dele, as obras que ele fez, a gente deve fazer. Aquilo que a gente vê ele fazer, a gente deve fazer também. Gostei, Iago. Tem muito a ver. Cristo é a resposta para as nossas perguntas e desafios, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Nós não conseguimos voltar à presença do Pai Celestial, vencer os nossos desafios e superar as nossas perguntas, às vezes, se nós não estivermos vivendo o Evangelho. Eu acho que até a Alessandra compartilhou uma experiência também, o Iago, né, compartilhou do poder que há de viver o Evangelho, de aprender e estar edificado sobre o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a sua doutrina, é o caminho reto que leva à vida eterna, a doutrina de Cristo é a verdade, e por meio dela a gente tem vida, vida eterna. Obrigado. Olha o que o presidente, na época, né, o presidente Uchtdorf, ensinou sobre isso. Pode ler, Rebeca? O presidente Dieter F. Uchtdorf, que na época servia na primeira presidência, ensinou: Deus quer que você encontre seu caminho de volta à presença dele, e o Salvador é o caminho. Deus quer que você aprenda a respeito de seu Filho Jesus Cristo e vivencie a profunda paz e alegria resultantes de seguir o caminho do divino discipulado. Ele quer isso, né? Quer que encontremos o caminho de volta. Ele quer que a gente. Meus amigos, nós já encontramos esse caminho, né? Nós conhecemos o Evangelho restaurado, nós encontramos o caminho. Olha que alegria. Tem muitas pessoas que ainda não encontraram o caminho, que elas estão perdidas aí. Mas, ainda que encontremos o caminho, a gente precisa continuar aprendendo a respeito do seu Evangelho e vivenciando essa alegria, essa paz de seguir o caminho do discipulado. Queria perguntar para você. Oi, Iago, pode falar, desculpa. Então, eu tenho uma frase de Elder Uchtdorf que eu aprendi antes da minha missão, em que eu tenho seguido essa frase por anos. Inclusive ontem, quando estava lendo um discurso, quando eu vou para o trabalho, eu sempre ouço um discurso, e aí veio uma pergunta que eu não tinha resposta. E aí a citação que ele fala é que a gente duvide das nossas dúvidas antes de duvidar da nossa fé. E eu lembro que ontem, como em muitas outras perguntas que eu tenho, eu não sei se é certo ou não, mas o que eu faço, eu só ignoro às vezes a pergunta se eu não tenho resposta, porque o que vem na minha mente é meu testemunho do evangelho, sabe? E aí eu esqueci a pergunta, já nem me lembro mais, né? É uma boa receita, Iago. Tem perguntas, às vezes, que a gente tem que ignorar ou duvidar delas, né? Mas não duvidar da nossa fé e focar na nossa fé, né? Obrigado, Iago, muito bom. Eu queria perguntar para vocês, meus amigos, ah, quando foi que você sentiu essa profunda paz e alegria resultantes de seguir o caminho divino do discipulado? Foi recentemente que você pôde sentir essa profunda paz e alegria? Você está se esforçando para seguir o caminho do convênio, esse caminho que é Cristo. Mas quando foi recentemente que você pôde sentir isso? E se não for muito pessoal e puder compartilhar, alguém quiser compartilhar. E, presidente, Oi, Iago. ontem eu estava estudando um discurso de Elder Uchtdorf dessa conferência, e aí ele estava falando sobre a gente edificar a, a nossa, o nosso testemunho na raiz do Salvador e não nos ramos. E aí eu pensei, como é que eu posso
focar a minha vida mais sobre a raiz do Salvador. E aí eu precisei lembrar disso durante o dia. E eu lembro que muitas vezes durante minhas escolhas minhas escolhas precisam estar edificadas, não somente o que eu sei, sabe? E aí eu lembro Uhum. que cada vez que eu pensava sobre isso, sobre o que o Salvador fez, eu senti paz. Então, é, esse discurso me trouxe esse sentimento e aí a aplicação disso me trouxe paz ontem, sabe? Eu lembro claramente. Você estava lá, você estava lá perto da doutrina, né? Doutrina, perto do Evangelho de Jesus Cristo. A gente está envolvido na doutrina, a gente pode sentir paz. Às vezes a ausência de paz é porque a gente está ausente de nos envolvermos com a doutrina, nos envolvermos com o Evangelho, pode ser, talvez em algum momento você pode sentir a ausência de paz por causa disso. Obrigado, Iago. Alguém mais lembrou de alguma experiência recente que queira compartilhar? Se não for Eu uma... gostaria de compartilhar, presidente. Pois não, Camila? Posso? Pode? Ok. Então, da igreja somos membros apenas ativos eu e meu pai. E recentemente ele precisou passar por uma cirurgia no olho dele e aí eu tive que começar a frequentar a capela sozinha, literalmente sozinha. E eu já estava acostumada com aquela rotina de estar eu e ele. Só que estava sendo bem desafiador para mim estar sozinha, porque na minha aula eu não tenho muito contato com muitas pessoas, então realmente eu fico bem sozinha. Só que foi incrível, porque o meu bispo me convidou para que eu pudesse discursar um domingo, acho que 2 domingos atrás. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou conseguir alguma coisa assim? E tudo tava dando pra não, sabe? Aquelas coisas que acontecem, aqueles imprevistos, eu não. Mesmo assim, eu preciso fazer de tudo possível para estar lá para discursar. E foi sensacional, porque mesmo eu me sentindo sozinha, assim, em relação às pessoas, mas eu consigo sempre sentir que o Salvador sempre está comigo. E então foi um sentimento assim incrível, sabe? De ver a oportunidade que ele está me dando de discursar aos irmãos e também de sentir ele falando, tipo, eu estou com você. Por mais que você esteja sozinha, que você não está sozinha, porque o tempo inteiro você pode sentir a minha presença e a minha companhia. Então foi incrível, porque eu consigo perceber que por mais que você se sinta sozinho na igreja ou em algum lugar, você não está sozinho, porque o Salvador ele sempre vai estar lá e sempre vai te surpreender. Então eu gostei muito, muito dessa experiência que eu tive. Ó, obrigado. Muito bom. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está lá para nós. Isso é algo que a gente pode aprender sobre o caráter dele, sobre quem ele é. Eu gostei muito do que você falou, amigo. Ele vai nos surpreender às vezes, né? A gente nem vai estar esperando, mas ele vai nos surpreender. Pense sobre isso, meus amigos. Vamos pensar junto, tá? Como é que temos sentindo essa profunda paz e alegria resultante de seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Para encerrar aqui, eu vou compartilhar uma experiência com vocês de uma irmã que, como a Rebeca e a Alessandra falaram no início da aula, a gente estava falando do poder, de exemplos do poder, da manifestação do poder de Cristo, né, nas Escrituras. Elas falaram da cura do paralítico e do Orianto, né, filho de Alma. E elas falaram do poder que Cristo tem de nos curar fisicamente, nos curar espiritualmente e também de perdoar nossos pecados. E todas esses poderes de Cristo nos trazem paz e alegria, né? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência de uma irmã que vivenciou exatamente isso que elas ensinaram. E pensem sobre isso, né? No poder de Jesus Cristo e o poder que a doutrina dele tem de nos mudar, de nos transformar, tá bom? Ao ver esse exemplo. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá legendado, viu? Então vocês vão ter que ter bastante atenção, menos o Iago aí, que o Iago já entende a língua dos profetas. Mas vocês vão ter que ter bastante atenção aí, viu? Nesse vídeo, para vocês entenderem a história.
I am Mirna Castellar. It has been a very long journey. At the age of 26, I was a single mother of 4 children. My ex-husband took my inheritance and he abandoned me. So it was a struggle to raise the children alone. I desired a better life. I wanted better things for my children, teach them better things, good values. Things didn't work out as I thought they would, and within a period of 6 months, my whole world collapsed. I became addicted to heroin, and some of my children even became addicted. I got involved in drug sales. I was an explosive person. People did not dare approach me, very violent. It ended with my arrest. 3.5 years I was in prison. When I came out of prison, it didn't stop there. Those 6 months took away 27 years of my life. Those 27 years, very disturbed, violent, addicted. My family was so disoriented. Literally, I never looked in the mirror. I never looked at myself. When I did, I only saw something ugly. Everything was dead ends. It was sometimes so unbearable that I desired not to live. And this is when I kneeled down hard on the floor and I just cried out, "Please help me." When I asked God to help me, and He did, it opened a new path. And it was not a confused path. It was a path full of peace. But it led me to this Bible. And I opened it to that scripture that says, "Seek and you shall find." It talked about Jesus Christ. I was taken with his stories, the things that he suffered, and he has so much love for everyone. And now I'm learning about his sacrifice. Now I had this desire to be like him, but I still don't have it all together. I wanted more. I started going to ministries around New York area, the Bronx, anywhere I knew about a ministry, and I would feel this strength, this power, something guiding me, saying, "No, not this one." When I seen the missionaries, they brought out the Book of Mormon, and they challenged me to read it. The greatest joy came when I started reading the Book of Mormon. And all that I read in this Bible began to make sense to me. I started calling each and one of my children, asking them to forgive me for the lives that they had lived because of my decisions. And I could hear their voices telling me, "It's okay, Mom." Then I realized what great things the Lord was doing with me. I wanted everything that I'd gone through for 27 years to stop. I really did not know how to do this on my own. And today I know that because of Jesus Christ and because of our Lord's atonement, He heals. I am a living proof of this. I no longer avoid looking at myself in the mirror. Today I want everyone to see what the Lord has done with me.
Alguém gostaria de compartilhar algum pensamento ou sentimento que teve ao ouvir a experiência dessa irmã? Presente. Oi, Alan. Para mim, essa história me lembra a verdade que eu aprendi desde que eu entrei no Evangelho, de que a alegria, ela está no Evangelho, ela está em seguir o Salvador. E não há outra coisa no mundo que vai trazer a plena alegria para a gente. A gente vai encontrar esses fiascos de alegria no mundo em algumas coisas, mas a alegria eterna ela só vem pelo Salvador. E aí eu me lembrei de algo que aconteceu com minha esposa. Então ela comprou um medicamento para entrar numa dieta, que é quase como uma droga, mas é algo que é prescrito, sabe? E aí inclusive aqui nos Estados Unidos agora tem uma onda de epidemia com isso, sabe? De pessoas viciadas. Como essa mulher aí. E aí, a minha esposa falou que naquele momento que ela tomou a primeira pílula, ela entendeu por que que as pessoas ficavam viciadas, porque ela sentiu uns sentimentos que ela estava no paraíso, sabe? Assim, super voando e super alegre, mas é algo real esses negócios de drogas, sabe? Só que, claro, ela não ficou viciada nem isso, era o medicamento, mas para mim me relembra ainda mais de que a alegria ela vem de viver o evangelho, ela não vem de outras coisas. Vem de Cristo, né? E ali viveu o evangelho dele. E a história dessa mulher é uma história de um triângulo moderno, que foi ela, que pode ser qualquer um de nós, que pode ser alguém que está fora, para que a gente possa lembrar que não existe saída. Cristo é a saída. Cristo é a resposta. Seu evangelho tem poder de curar, de transformar vidas. E não há nada que Cristo não possa fazer. Não há pessoas sem. Não há pessoas que não têm jeito, né? Tipo, nossa, aquela pessoa não tem mais jeito pra ela, né? Não é verdade. As pessoas têm jeito, sim, né? As pessoas podem mudar com o evangelho, da sua doutrina. Oi, Rebeca, pode falar. Presidente, o meu sentimento ao ver esse vídeo é um, é algo que nos sensibiliza, né? Nos emociona às vezes, né? Porque, como eu disse no início, o episódio de Cristo, para mim, o mais marcante é quando ele dá cura às pessoas por meio de perdão, né? Perdão. E sentir esse perdão de Deus e como essa mulher sentiu o perdão dos próprios filhos, né? E que bom, como eu falei também no início, uma das coisas que eu mais vejo que as pessoas necessitam de cura é disso. É para construir, refazer, entre aspas, né? Um passado, mas poder reconstruir relacionamentos, enfim. E o que mais me chama a atenção também é a simplicidade com que o Senhor usa as suas palavras. Então, a mulher encontrou a Bíblia, uma Bíblia, encontrou histórias sobre Jesus Cristo que nós já lemos, nós aqui, né, que temos já alguns anos conhecendo o Evangelho, a gente já lê essas histórias há muito tempo, né? A gente já as conhece, já talvez aos nossos ouvidos não tenha a mesma sensação de novidade como para ela teve. Mas foi lá que ela encontrou, né, as primeiras respostas, o início do caminho, a porta, né? Foi na Bíblia, na vida de Jesus Cristo. E isso me faz lembrar de onde deve estar a minha concentração, sabe? Às vezes a gente se perde em muitos temas e muitas coisas boas que encontramos. São verdades, mas são muitos temas. E às vezes as respostas para os problemas, às vezes não, eu acredito, tenho certeza que sempre as respostas vão estar na simplicidade das palavras de Jesus Cristo.
naquilo que é padrão, as obras padrão, a Bíblia, o livro de Mórmon e as palavras do nosso profeta atual. Se nos falta, às vezes eu penso, né? Se nos falta tempo, se nos falta espaço no cérebro para armazenar alguma informação, que a gente se concentre nessas palavras que curam. Obrigado. E lá é tão importante porque lá é a doutrina, né? É lá que está a doutrina de Cristo, né? É a doutrina é muito poderosa. Ela não tem limites para o poder dela. Poxa, obrigado. É simplicidade, né, do Evangelho. E às vezes a gente quer complicar as coisas, mas o Evangelho é simples. E que bom, né, que a gente tenha conhecimento. Aquela mulher, uma época não tinha conhecimento, mas nós temos, né? Que poder existe nisso, Lucas? Obrigado, Rebeca. Para encerrar, eu queria só fazer uma ponderação, um convite final, que a gente possa pensar o que sinto que posso fazer para não apenas saber o caminho, mas andar no caminho com mais firmeza. Se é sobre isso. Meu convite para nós hoje é que a gente possa ponderar o que a gente pode fazer em nossa vida hoje, como a Rebeca compartilhou aí também, para não apenas saber o caminho, mas trilhar o caminho. E o caminho reto é acreditar em Cristo, né? Como lemos naquele último versículo que foi citado ali, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo que virá. Sim, lembrai-vos de que ele vem. Sei que Cristo é nosso Redentor, que ele é o caminho. Não tem outro. Nós não podemos só saber do caminho, mas a gente precisa trilhar o caminho. Precisa certificar de que a gente está trilhando o caminho. Temos vida eterna. E sei que isso é verdade, sei que Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele é nosso mestre, ele nos ama, e por meio dele a gente pode um dia retornar à presença do Senhor. E testifico dessas verdades, meus amigos. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.